Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor de História Bruno Tulux. Hoje nós estamos na segunda aula do curso de História de Mato Grosso do Sul e a nossa temática será Povos Nativos do Mato Grosso do Sul. Então, para não perder nenhum momento, papel e caneta na mão, lembrando que as dúvidas podem ser postadas aqui no vídeo e eu espero que esse conteúdo seja muito esclarecedor para você, para que nós possamos dar sequência no conteúdo e entender esse processo de ocupação do Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá, rumo à aprovação. Os primeiros colonizadores europeus que pisaram nesse território acabaram encontrando um panorama cultural e social bastante diverso do que nós temos hoje. Essa região era povoada por dezenas de culturas diferentes de índios e por milhares de indivíduos que acabaram povoando todos os ecossistemas conhecidos do território do atual Mato Grosso do Sul. E essa diversidade cultural era tão grande que apenas na região do atual território de Mato Grosso do Sul nós encontramos 3 dos 4 troncos linguísticos conhecidos no Brasil. Aqui estão Macro-G, Tupi-Guarani e Aruac. E mesmo essa região, estando distante dos polos econômicos produtivos da América Espanhola e América Portuguesa, essa região foi inserida nesse contexto de exploração colonial como uma região fornecedora de mão de obra escrava, quando esses índios foram escravizados e transformados então no chamado negro da terra, uma mercadoria muito importante, especialmente na porção centro-sul do então Brasil, que se resumia a uma pequena parcela do litoral brasileiro. É importante lembrar que o contato entre os povos nativos e os povos europeus nunca foi feito de forma totalmente pacífica. Muito pelo contrário, foi um contato devastador para os povos nativos, já que com o passar do tempo, essas nações, essas culturas ficaram resumidas a algumas centenas de indivíduos reclusas em porções fracionadas de seu antigo território. Isso quando essas nações não foram totalmente extintas, como é o caso de alguns dos povos que formam a história indígena de Mato Grosso do Sul. E essa região foi palco de uma das maiores resistências, se não a maior de todas, entre índios e portugueses, que foi a resistência Guaicuru. Ainda assim, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que concentra a maior população indígena do Brasil, sendo a segunda maior população do país e perdendo apenas em número para os índios que vivem na região amazônica. Os índios Guarani, que têm uma origem amazônica lá no sudoeste da Amazônia e vieram migrando para essa região, formam hoje a população mais numerosa de índios no estado de Mato Grosso do Sul. São índios falantes do idioma Guarani, filiado à família Tupi-Guarani e integrante do tronco linguístico Tupi. Esses índios que viviam em uma região florestal acabaram ocupando o sul, o centro-sul e o sudeste do atual estado de Mato Grosso do Sul. São índios reconhecidos por serem excelentes agricultores, ceramistas, canoeiros e tecelões. E também sua organização social é formada por aldeias com algumas centenas de indivíduos. Isso no estado de Mato Grosso do Sul, já que nós verificamos outras condições em outras regiões do país. E o fato de viverem em grandes grupos sociais fez com que esses povos se transformassem em alvo das ações bandeirantes que procuravam por mão de obra e encontravam nesses contingentes uma forma mais fácil de chegar até esses índios que posteriormente seriam transformados em escravos. E o viver em aldeia também foi alvo da cobiça dos jesuítas, que acabaram aldeando esses índios e transformando-os em uma missão, a conhecida Missão Jesuítica Itatim, que existiu aqui no território de Mato Grosso do Sul durante o período colonial. Atualmente, esses índios se organizam em 3 sociedades étnicas, os Kaiowá, os Nhandeva e os Imbaiá, e habitam terras indígenas legalizadas, localizadas nos municípios de Dourados, Carapó, Amambai, Naviraí e alguns outros municípios. Mas é importante lembrar que a sua fixação nesse território se deu por sua origem lá na floresta amazônica, sempre associado a complexos florestais
Esses índios, em seu processo de migração, acabaram ocupando essa região do estado, que tinha uma cobertura vegetal muito conhecida, a chamada erva mate, de nome científico Ilex paraguariensis. A erva mate fez parte da cosmogonia e da cultura guarani no estado de Mato Grosso do Sul. E se hoje, aqui no estado, se bebe bastante uma bebida típica chamada tereré, é por conta da herança indígena nessa formação da sociedade sul-mato-grossense. Já os Terena e os Quiniquinal são índios que acessaram o território de Mato Grosso do Sul lá por volta do século XVIII, acompanhando as investidas das hordas Guaicurus sobre esse território. São índios falantes da família linguística Guaná, filiada ao tronco linguístico Aruac. Como os Guaicuru, os Terena e os Quiniquinal também têm uma origem guerreira, bélica. Porém, diferente dos Guaicuru, esses índios se destacam também por serem bons agricultores e bons ceramistas. Os Terenas se fixaram na bacia do rio Miranda e ainda no século XIX estabeleceram boas relações com os colonos que já estavam nessa região. Formam uma sociedade estratificada, formada por uma espécie de nobreza que é composta pelo cacique e seus familiares, chamada de Naati. Há também o grupo Arrere-Tchané, que é formado por homens comuns. E há também os cativos, que são os inimigos escravizados. Esses índios também foram importantes na Guerra do Paraguai, já que o seu território estava no centro da disputa entre paraguaios e brasileiros. E nesse contexto, a associação dos Terena aos batalhões de Corpos de Voluntários da Pátria formaram os batalhões de Pardos, que garantiu ao Brasil uma força extra no combate ao inimigo paraguaio. Mas o desenvolvimento desse episódio foi desastroso para a história dos índios, já que diminuiu consideravelmente o contingente populacional desses povos nativos. Além disso, a expansão da agropecuária fez com que esses índios se localizassem em regiões cada vez mais remotas. E ainda assim, lá no começo do século XX, a construção da estrada de ferro no oeste do Brasil porcionou o território dos índios Terena, obrigando esses índios a ficarem reclusos em parcelas cada vez menores do seu território original. Hoje, os Terena habitam territórios localizados no município de Miranda, Nioaque, Aquidauana, Cidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e alguns outros municípios próximos dessas regiões originais, sendo que algumas famílias ainda habitam as cidades. Em um caso muito particular, são os índios Terena que vivem em Campo Grande, já que eles formam um bairro formado quase que exclusivamente por índios Terena, uma experiência urbana que incluiu uma aldeia no contexto urbanístico. Então, essa é a primeira aldeia urbana do Brasil, a aldeia Marçal de Souza, ou bairro Marçal de Souza, que foi assim nominado para homenagear o grande líder Terena, um ativista político que lutou pelos direitos dos índios de todo o Brasil no final do século XX. A cultura terena é mantida através de manifestações folclóricas, como a dança do bate-pau ou ainda o ensino da língua nativa, que é feito em uma escola bilíngue onde se ensina o português e a língua terena, e é pioneiro em todo o Brasil nesse formato de ensino. Falantes da língua Guaicuru, associado ao tronco Aruac, os Caduel, que são descendentes dos Terena, chegaram ao território de Mato Grosso do Sul lá por volta do século XVII, acompanhando os Guaicurus a essa região da América. Esses índios se autodenominam herdeiros culturais dos Guaicurus e no momento de decrescimento daquela nação indígena, os Caduels permaneceram no Pantanal, já que perpetuavam aquilo que era a prática conhecida dos Guaicurus como o nomadismo, a vida na planície pantaneira, a lida com rebanhos bovino e equino e outras práticas culturais. Esses índios habitam hoje a região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, no chamado Pantanal de Nabileque, que fica lá no município de Porto Murtinho, em uma terra indígena que foi doada por Dom Pedro II como uma recompensa pela participação dos índios na Guerra do Paraguai. Esses índios se destacam pela sua complexidade estética, já que produzem cerâmicas com uma riqueza de detalhe impressionante, bem como suas tatuagens étnicas, que são características dos Caduel e que são um legado da tradição Guaicuru. Ainda no Pantanal, os Guató são considerados por alguns pesquisadores como falantes do tronco linguístico Macro-G,
Já outros pesquisadores consideram que os Guató falam uma língua isolada, diferente de todas as outras. O importante é que você saiba que esses índios são índios canoeiros e que vivem nas proximidades da cidade de Corumbá. É lógico que antes de se tornar cidade, esses índios povoavam essa região em uma quantidade surpreendente de indivíduos, já que sua organização social prevê núcleos pequenos formados por 2 ou 3 famílias, ditado pela característica geográfica, já que o Pantanal não conta com muitas regiões não alagáveis, então esses índios deveriam ocupar as pequenas porções que se mantinham secas durante todo o ano. E esses índios acabaram diminuindo drasticamente o seu contingente, especialmente pelas ações dos não-índios em seu território, ou o avanço da agropecuária, ou a intensificação da navegação pelo Rio Paraguai, seu habitat natural, ou até mesmo as ações humanas não-índias que acabaram interferindo em suas práticas culturais. Sua economia era fundamentada especialmente na pesca e na caça de pequenos animais ribeirinhos, mas também praticava uma pequena agricultura em aterros, que eram construídos por eles mesmos, formados por conchas de moluscos e por areia. Esses índios não eram agressivos como os Paiaguá, seus vizinhos de território. Isso foi crucial para o seu decréscimo, já que, permitindo a aproximação não índia, esses índios acabaram se relacionando com a sociedade não índia e permitindo que as cidades ocupassem seu espaço originário. Atualmente, alguns poucos indivíduos ainda vivem no seu habitat natural, prejudicados pelo avanço agropastoril e pelo turismo na região. Uma pequena parcela desses índios está nas cidades de Corumbá e Ladari, ou ainda ocupando subempregos nas fazendas de gado da região. Os Ofaiés são índios que sempre sofreram com ataques, primeiramente dos povos Guarani e Kayapó Meridional, depois dos Bandeirantes e finalmente no século XX dos fazendeiros que se instalaram em seu território original, o Planalto Maracaju-Campo Grande. Esses índios que possuíam a caça como sua principal atividade econômica foram intensamente perseguidos pelos fazendeiros da região no início do século XX, que contavam inclusive com grupos armados, os chamados bugreiros, que eram para exterminar os índios, que por vezes, na falta dos animais silvestres, acabavam abatendo o gado bovino que era criado nas fazendas. Isso ocasionou uma dispersão dos índios Ofaié, que só foram reencontrados na década de 1970, lá no município de Brasilândia, no leste do estado, uma região bem distante do seu território original. Falantes do tronco linguístico Macro-G, os índios Ofaié são reconhecidos por sua baixa estatura e por serem bastante arredios com contatos com qualquer outro grupo humano, seja ele de índio ou de não índio. Falantes do tronco linguístico Macro-G, os Kayapó Meridional ocupavam o norte e nordeste do atual território de Mato Grosso do Sul. E era uma sociedade que tinha uma particularidade: as mulheres ocupavam postos destacados na sociedade. Tanto é que, durante o casamento, era o homem que ia morar na casa ou na família da mulher, e não o contrário, como acontecia com a maioria dos outros povos nativos aqui do estado. Esses índios habitavam regiões abertas, não eram bons ceramistas, mas eram excelentes no trabalho com a arte plumária e também na confecção de adornos corporais como tatuagens étnicas. Os Kayapó Meridional andavam portando bordunas ou porretes e eram extremamente agressivos. E essa agressividade exagerada lhe rendeu uma grande oposição dos portugueses, que, atravessando esse território para acessar as minas de ouro lá de Cuiabá, acabaram encontrando um grande obstáculo nos Kayapó Meridional, o que ocasionou as indisposições já desde o século XVIII e conflitos extremamente sangrentos. Esses contatos acabaram ocasionando o total extermínio dos Kayapó Meridional, tanto é que não se tem notícia nenhuma desses índios desde meados do século XIX. Os Paiaguá, falantes de um subgrupo da família Guaicuru, ligado ao tronco Aruaque, eram conhecidos como índios canoeiros e habitavam a região noroeste do estado, especialmente no Pantanal, o Rio Paraguai e o baixo curso dos seus afluentes.
Esses índios quase não saíam de suas canoas, e segundo relatos de cronistas do século XVI e XVII, eles não constituíam aldeias, mas eram vistos em comboios de centenas de canoas navegando pelo rio Paraguai, e eram conhecidos como senhores dos rios. Os Paiaguá, em aliança com os índios Imbaiá-Guaicuru, constituíram uma das maiores resistências à fixação portuguesa no atual território do Mato Grosso do Sul, e quem sabe também do Brasil, visto que eles atrasaram e resistiram à fixação não índia na região durante os séculos XVI, XVII e XVIII. No ano de 1768, e também com o advento da militarização das frotas monçoeiras paulistas cuiabanas, que os Paiaguá deixaram de ser soberanos nos rios do Pantanal. Um fato interessante é que os Paiaguá, sem conhecer a pólvora, conseguiam anular o poder de fogo dos portugueses, já que eles chegavam até os comboios monçoeiros disfarçados entre os camalotes, uma planta fluvial típica da América do Sul, encostavam nas canoas bandeirantes e molhavam as armas dos portugueses, o que as deixava inutilizadas, para que a partir daí os Paiaguá pudessem atacar esses comboios paulistas. E após quase 300 anos de resistência, em meados do século XIX, os Paiaguá já estavam extintos. Isso porque as perdas humanas foram gigantescas nos combates com os não-índios, mas também porque a perda do seu habitat natural e a impossibilidade de perpetuar suas práticas culturais ocasionou o fim dessa nação. Os Guaicuru, também corretamente chamados de Imbaiá-Guaicuru, são povos falantes da família linguística Guaicuru, filiada ao tronco linguístico Aruac, e que chegaram ao atual território do Mato Grosso do Sul por volta do século XVI, quando os bandeirantes paulistas deixaram um desequilíbrio populacional com o aprisionamento dos índios guaranis, e que a partir da percepção desses vazios demográficos, os índios Guaicuru perceberam que era possível acessar esse território para praticar a sua cultura de saque com outras sociedades indígenas. Os índios Guaicuru, que migraram do Chaco Paraguai para o atual território de Mato Grosso do Sul, eram povos nômades, caçadores, que praticavam a pirataria e a pilhagem de outros povos, transformando-os em vassalos. Os Guaicuru eram povos extremamente belicosos. Já no atual território de Mato Grosso do Sul, os Guaicuru incorporaram à sua cultura o cavalo, uma arma de guerra que em meados do século XVII já fazia parte das ações Guaicuru. E nesse contexto, numa planície, sem uma grande cobertura florestal e contando com uma arma como o cavalo, foi apenas uma questão de tempo para que esses índios se tornassem verdadeiros senhores desta região, com práticas de pilhagem que atingia não só sociedades indígenas, mas também todos os outros assentamentos não índios, fossem portugueses ou espanhóis, que estavam localizados nessa região. Qualquer grupamento humano que se estabelecesse ou que passasse pelo Pantanal seria alvo das pilhagens do Guaicuru. E esse flagelo foi notado quando percebemos na documentação do período colonial de Mato Grosso relatos bastante comuns das práticas de pilhagem desses índios diante dos estabelecimentos portugueses localizados nessa região. Esses índios chegaram a atacar até o Forte Coimbra, porém, em 1791, foi assinado um tratado de paz entre os índios Guaicuru e as autoridades portuguesas, o que permitiu um período de paz entre índios e não índios nessa região. Nesse momento, os índios foram incorporados às práticas de pastoreio junto aos rebanhos que estavam localizados nas proximidades do Forte Coimbra, no Rio Paraguai, e também do presídio de Miranda, lá no Rio Miranda. E essa ação foi decisiva para que os Guaicurus deixassem de perpetuar a sua identidade belicosa e se associassem aos estabelecimentos portugueses em uma prática completamente diferente da sua natureza guerreira. Já em meados do século XIX, se tinham poucas notícias dos Guaicurus, especialmente após a Guerra do Paraguai, quando os índios Caduel assumiram boa parte da sua cultura, como a prática com os cavalos, as suas tatuagens étnicas, e se autodenominavam herdeiros culturais dos Guaicurus.
Mas nós não podemos esquecer que, apesar do caráter belicoso, esses índios foram muito importantes na construção da identidade sul-mato-grossense. Isso porque na década de 1970, no âmbito da divisão do Mato Grosso e a criação do Mato Grosso do Sul, esses índios emprestaram a sua história como povo guerreiro para forjar uma identidade sul-mato-grossense. E esse movimento artístico-cultural ficou conhecido como Movimento Guaicuru, onde foram produzidas obras de arte, nomeados monumentos públicos sempre em homenagem a este povo guerreiro que habitou as terras sul-mato-grossenses. E assim, chegamos ao final da segunda aula do curso de História de Mato Grosso do Sul. Essa aula sobre povos nativos de Mato Grosso do Sul certamente diz muito sobre a nossa história, sobre a nossa identidade e sobre a nossa trajetória cultural. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo, de fazer as suas anotações e de integrar conhecimentos, já que isso faz parte de um processo de construção do conhecimento histórico que só é possível após conectar saberes. Se você acha interessante, compartilhe o canal com alguém que vá se beneficiar desse conteúdo e eu espero você na próxima aula do nosso curso de História de Mato Grosso do Sul. Beleza? Então, até breve. Tchau, tchau!